Olá, seja bem-vindo ao canal do Sindicato dos Técnicos e Analistas do Judiciário da Paraíba, o SINTAGE. Neste tempo de pandemia, ainda mantendo o isolamento social, nós resolvemos trazer aqui alguns temas para serem debatidos, trazendo sempre esclarecimentos para os servidores do Judiciário e também para toda a sociedade. A conversa de hoje é sobre a Resolução 322/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a adoção de medidas com vistas ao restabelecimento dos serviços presenciais dos servidores e magistrados do Judiciário paraibano e nacional. E antes da gente começar o bate-papo de hoje, vamos conferir o vídeo enviado por Janivaldo Ribeiro Nunes. Ele é coordenador-geral da Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário nos Estados, a FENAJUDE. Boa noite a todos, companheiros da Justiça da Paraíba. Meu nome é Janivaldo Ribeiro, estou como coordenador-geral da FENAJUDE, nossa federação, né? Venho aqui hoje comemorar, junto com o SINTAGE da Paraíba, nosso sindicato filiado, a aquisição do canal YouTube. Essa ferramenta terá, sem dúvida nenhuma, 3 grandes aspectos. O primeiro é que vai permitir a comunicação direta com a nossa base, com os nossos companheiros de luta. Segundo, permitirá também a comunicação e o diálogo com a própria administração do TJ, onde será levados os nossos anseios e as nossas pautas. E em terceiro, e não menos importante, permitirá um diálogo em tempo real com outros sindicatos e com outras instituições irmãs, co-irmãs. É muito importante a inovação, é muito importante a reinvenção. Ainda mais nesse tempo de pandemia, numa pandemia que a gente não conhece bem, que a própria Organização Mundial da Saúde não sabe qual é o seu verdadeiro alcance. Então é importante que todos os trabalhadores da justiça, nacionalmente, e não é diferente aí da Paraíba, que estejamos interligados, ainda que de forma virtual, para levar aos nossos anseios, às nossas lutas avante. Por fim, convido a todos para também acompanharem as palavras do deputado estadual Bosco Carneiro. Ele vai falar sobre o projeto de lei de sua autoria e aprovado pela Assembleia Legislativa da Paraíba no dia 9 de junho último, que dispõe sobre a proibição da redução das remunerações dos servidores públicos estaduais. Como deputado estadual, eu quero aqui também, nesse momento, dizer a vocês que nós apresentamos na Assembleia o projeto 1794, de nossa autoria, que foi aprovado por unanimidade na Casa do Deputado Pessoa e foi encaminhado já para a sanção do governador. É um projeto importante que visa proibir a redução dos salários dos servidores estaduais da Paraíba, de todos os poderes. Nós fizemos, juntamente com a assessoria técnica do nosso gabinete, esse projeto com o objetivo de interpretar, é uma lei, na verdade, é um projeto de lei interpretativo, é uma lei interpretativa que, interpretando um dispositivo constitucional, ele conceitua o salário, né? Conceituando o salário como o vencimento, mais as gratificações inerentes ao exercício do cargo. Nós sabemos que os servidores na Paraíba, em todo o Brasil, mas especialmente na Paraíba, durante muitos anos, recebe os seus salários, muitas vezes através de gratificações. Os vencimentos não são reajustados e aí se cria esse mecanismo de gratificações e também até de outros tipos de verbas pecuniárias para compensar essa defasagem salarial, a não concessão de aumentos nos vencimentos. Então, daí porque é importante a conceituação do salário englobando essas gratificações. Então, o objetivo do projeto é justamente conceituar o salário para que essas gratificações também sejam preservadas. E outro aspecto também importante do projeto, que nós apresentamos e que foi aprovado pela Assembleia, é criar também mecanismo e dispositivo para evitar a retirada ou a diminuição dos auxílios de alimentação e auxílio também de saúde. Então eu quero agradecer a participação, quero agradecer
ao nosso amigo Ivonaldo, que fez o convite para participar, vice-presidente do sindicato, para participar desse programa. Quero dizer a vocês que estou à disposição. O nosso mandato tem esse objetivo, essa missão, de defender o interesse público e também de estar à disposição de vocês, servidores, que precisam ser melhor reconhecidos e ter uma política pública de qualificação e de reconhecimento, principalmente, aos servidores. O trabalho que vocês fazem precisam ser reconhecidos. Vamos agora debater sobre a Resolução 322/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que, repito, dispõe sobre a adoção das medidas com vista ao restabelecimento dos serviços presenciais dos servidores e magistrados do Judiciário Nacional. E para esta conversa, a gente convida agora o vice-presidente do Sintag Paraíba, que é José Ivonaldo. Também estará presente aqui no nosso debate o presidente da ASTEG, que é Altamir Pimentel. E também o assessor jurídico do Sintag Paraíba, que é Yuri Paulino. Sejam todos muito bem-vindos, obrigado por participar deste debate. Ivonaldo, por favor, saudações. Em primeiro lugar, gostaria, em nome do Sindicato dos Técnicos e Analistas do Poder Judiciário da Paraíba, o nosso Sintag, agradecer a presença de Altamir Pimentel, presidente da ASTEG, bem como de Yuri Paulino, assessor jurídico do sindicato. Acredito que teremos um debate, uma exposição e um debate muito proveitoso sobre a Resolução 322/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre as condições para o retorno das atividades presenciais do Judiciário Nacional. Bem-vindo, Altamir. Obrigado, eu que agradeço poder ter esse contato, né, esse canal de informação para os servidores que ficam realmente em busca de informações, já que há um receio muito grande por conta da pandemia, né, com relação ao retorno do trabalho presencial, e esta aqui é uma oportunidade de prestarmos esclarecimentos e trazermos informações que eu acredito sejam fundamentais para tranquilizar, principalmente os servidores, mostrando quanto que há de preocupação em relação a esse retorno. Seja bem-vindo, Yuri. Obrigado, eu também agradeço o convite para participar e parabenizo as entidades pela iniciativa para tentar esclarecer e tranquilizar os servidores nessa retomada dos serviços, que tem sido razão de muita intranquilidade para todos. Pronto, Yuri, a gente aproveita então, já pede para que você inicie esse momento de bate-papo sobre esse momento da volta nessa preocupação dos servidores. Tudo bem. Eu queria, primeiramente, trazer para vocês uma contextualização do caminho que a gente percorreu até chegar aqui, né? Esse caminho a gente começa com, obviamente, quando há o espraiamento, a preocupação do judiciário, a gente tem aqui na Paraíba em 18 de março, né? A gente tem foi elaborado um ato conjunto da Ministério Público, Tribunal de Justiça e Defensoria, e esse primeiro ato ele só afastava do serviço os servidores que estavam dentro daquele grupo de risco, né? Logo depois, no dia posterior, na verdade, em 19 de março, se tem a Resolução 313 do CNJ, que essa sim determina a suspensão dos prazos, já começa a suspensão dos prazos. Vale ressaltar que na Paraíba, naquele dia, ainda não existia nenhum caso confirmado de Covid. O primeiro caso foi ocorrer apenas 2 dias depois, ou seja, no dia 21. Ou seja, no dia 21 de março, a gente tem o registro do primeiro caso de Covid, nenhum óbito, né? Então, essa resolução 313 suspendia todos os prazos, né, e determinava medidas, o funcionamento do que eles chamavam de um plantão extraordinário, né? Ela seria válida até 30 de abril, porque havia uma perspectiva de mudança, de que a pandemia iria arrefecer, né? Como isso não aconteceu, nós tivemos a edição no dia 20 de abril de outra, né, de outro normativo, de outra resolução do CNJ, a 314, que não trazia grandes mudanças, né? A mudança principal era que suspendia apenas os prazos dos processos físicos, os processos eletrônicos. A partir de então,
a partir do dia 4 de maio, voltariam a ter curso, né? Ou seja, por quê? Porque ali os servidores já estavam organizados em teletrabalho e já poderiam prosseguir com o que estavam fazendo, né? No dia 20, que é a data da resolução do 314, a Paraíba registrou 18 casos de Covid e tinha 263 casos acumulados. A portaria, ela prorrogou até 15 de maio, né? Os prazos voltaram a correr 4 de maio. No dia 4 de maio, eu já estava com 142 casos. A gente teve 142 casos registrados e já estava com um acumulado de 1.300 casos, né? No dia 15 de maio, né, que foi a prorrogação, a gente já estava com... A gente tinha 378 casos diários, já estava com um acumulado de 3.739 casos. Pois bem, segue, nós temos uma nova resolução, a 318, né, que foi mais uma prorrogação até 31 de maio, porque esses números que eu estou dizendo referente à Covid é para ilustrar que essas resoluções, elas vêm dentro de um cenário que não está apresentando o arrefecimento. A curva ainda está, é uma curva crescente, né, de contágio, uma curva de contágio crescente. Então, a resolução 318, ela prorroga novamente a vigência das anteriores até 31 de maio, né? E uma das coisas que ela diz, para a gente ver que está havendo um agravamento, é a questão do lockdown. É a primeira que faz referência a lockdown, dizendo que nos estados, nas localidades onde houver lockdown, o tratamento dos prazos será diferenciado, ou seja, ela já admite que o cenário realmente não está se tornando mais favorável, né? Porque as outras não falavam do lockdown, essa já fala. Pronto. Depois dessa, a 318, que é de 7 de maio, a gente tem finalmente a resolução 322, que é a que a gente vai tratar aqui, tentar esclarecer o alcance dela, né? A resolução 322, ela é de 1º de janeiro, ou de 1º de junho, perdão, é de 1º de junho e, diferentemente das outras, ela já trata do procedimento de abertura da retomada dos serviços, como ela mesmo classifica, né? Nesse dia, né, em 1º de junho, né, a Paraíba tinha 533 novos casos por dia, é um número já superior aos outros, né? E nós estamos com um acumulado de 13.695 casos, né? Ela fala a retomada do serviço a partir do dia 15 de junho. No dia 15 de junho nós estávamos com 655 casos por dia, estávamos com um acumulado de 28 mil casos, 28.668, eu estou olhando aqui que eu anotei, certo? Eu tive a preocupação porque tudo tem a ver, se vocês forem olhar, como a gente vai mostrar na 322, ela dá estabelece umas normas mínimas e delega aos tribunais dispor sobre a matéria e organizar os serviços. Por quê? Porque o cenário da pandemia, ele é um cenário muito localizado, ou seja, você vai ter estados que são diferentes e você vai ter dentro dos estados cidades que vão ter situações distintas, né? Eu busquei ontem no site da Secretaria de Saúde do Estado, que é muito completo. Eu fui olhar, eu tive a curiosidade de olhar, na verdade, eu olhei ontem, mas é uma informação do dia 16, e o site informa que a ocupação da gente de enfermaria para a Covid está em 45%, enquanto a UTI está em 64%. UTI, vamos dizer, do serviço médico público, né? Não há informação lá, infelizmente, sobre o atendimento privado. E a gente resiste a uma letalidade de 2,2%. Isso é uma questão que eu considero relevante. Por quê? Porque o que é a resolução, de forma geral, a resolução 322 diz? Ela trata de um cenário de retomada, mas ela própria, pela sistemática que ela adotou, você vê que ela não sabe, não existe uma perspectiva do que vai acontecer, né? Então, ela estabelece um regramento mínimo, como ela diz no artigo 1º, que é um regramento mínimo sobre aquela temática, né? E já no artigo 2º, o que é que ela diz? Me chamou muita atenção, isso inclusive foi tema de conversa minha com o Ivonaldo, que ela fala que a retomada será de forma gradual e sistematizada. Ou seja, quer dizer o quê? Primeiro,
sistematizado, ou seja, você não vai usar aquilo que se chama, né, de tática de padaria, atacar de bolo e defender de massa, ou seja, você tem que fazer uma organização para retomar os serviços. Não é tipo, vamos abrir todo mundo lá dentro do cartão. Não, ela tem que ter uma sistemática, ela tem que obedecer critérios, né? E gradual. Gradual, por quê? Também não pode ser de uma vez, ela tem que se dar por etapas. E isso, inclusive, dia desses houve, que eu até recomendo, quem quiser ver, um curto debate justamente sobre essa retomada, que envolveu o secretário-geral do CNJ e uma das conselheiras do Conselho, do CNJ, sem falar de conselheiros do CNMP. E isso foi, inclusive, eu cuidei de anotar, o desembargador Adam Mack, que é hoje o secretário-geral do CNJ, foi uma coisa que ele frisou na intervenção dele, que isso seria gradual, que os serviços deveriam ser tomados gradativamente, né? Isso é uma das primeiras coisas que fica claro nessa resolução, ou seja, segundo o artigo, conforme o artigo 2º, os tribunais devem sentar com os envolvidos, elaborar um sistema para retomada e esse sistema tem que observar que vai ser gradual, né? Aí você já vê que ele já estabelece um certo critério, porque a retomada é o quê? Audiência. Nessa primeira fase, ele determina que sejam audiências ou de réus presos ou de réus de processo criminal, né? Ele já é taxativo, ele não fala de audiências no processo civil, ele não fala de nada disso. Obviamente, nós temos os casos de urgência, que aí são excepcionalidades, isso vem sendo tratado desde o começo, né? Mas o que é importante destacar é que a própria resolução no artigo 14, aliás, no artigo 4º, ela já trata disso. Ela diz como se deve fazer gradativamente isso, certo? O artigo 5º, né, que muito nos interessa, por quê? Porque o artigo 5º é que ela vai estabelecer os cuidados mínimos que cada tribunal deve observar com a retomada dos serviços. Então, a primeira coisa que ela diz são a utilização dos equipamentos, de EPI, a distribuição de álcool, conferência de temperatura, e é importante registrar, determina ela que os tribunais forneçam, né, aos servidores e magistrados máscaras, álcool, né? E aqui tem uma grande questão, porque também isso tem que ser muito observado. O tribunal que quer reabrir, que quer retomar o serviço, tem que saber se ele tem logística para isso, porque o CNJ não abriu aqui o espaço para o tribunal dizer, não, mas uma máscara o servidor traz de casa. Isso não existe. Isso não existe, porque ele diz que é o tribunal que deve fornecer. Por que isso? Porque é uma coisa muito simples. Você tem que padronizar as máscaras. Se você consultar em site da OMS, em qualquer site de credibilidade, você não pode usar por mais de 2 horas, né? Ou seja, ela tem que estar lá e tem que estar disponível no servidor para trocar a máscara. E a gente tem que ter uma atenção muito grande com isso, sobre a questão do seguinte. Já se disse, inclusive a OMS, quando falou de máscara, no primeiro momento, ela não incentivava o uso, só para quem era da área de saúde. Depois foi que ela admitiu, porque a máscara serve muito mais para impedir que você transmita do que você contraia. Então, todo mundo tem que usar, sob pena de deixar, né, as pessoas vulneráveis. Então, esse artigo 5º, vou fechar com ele essa breve exposição, é fundamental porque ele estabelece regras mínimas para os tribunais. Essa questão das máscaras, né, a questão de quem vai voltar, né, porque também não, aí eu falei daquele ato normativo, por quê? Porque você tem os grupos de risco, e esses grupos de risco devem ser observados. Nesse debate que houve na Conjur, a conselheira, inclusive, ela chamou a atenção por uma coisa que a gente nunca tinha nem pensado. Ela falando de servidoras que, como as escolas não retomaram, ainda não tem como sequer deixar os filhos. E isso deveria ser considerado. Óbvio, você tem o interesse público,
mas você também não pode desprezar como é que uma servidora, uma mãe, vai, né, os filhos não têm escola, não estão na escola ainda porque não retomaram, como é que ela vai voltar? Né? E isso precisa ser observado. E, por fim, aqui só para deixar uma coisa, é a questão da desinfecção, que a resolução é clara, diz que deve ser feita várias vezes ao dia. Ou seja, não adianta o tribunal dizer, não, vamos abrir, bota todo mundo lá e todo mundo... Não, ele tem que ter um plano para também estar desinfectando os ambientes todo o tempo. Ou seja, em síntese, o que é que a gente pode resumir essa resolução? Nós temos uma retomada gradual, ela tem que ser planejada, né? E o tribunal tem certas obrigações para com a segurança de servidores, magistrados e o público, inclusive advogados, né? Óbvio que ele não tem que fornecer máscara para advogado, mas como você está falando de contágio, né, o elo mais fraco da corrente quebra a corrente, né? Então, essa é a preocupação e o tribunal deve enxergar que tem essas obrigações a serem cumpridas, tá certo? Eu vou encerrar por aqui, tem mais outros pontos, mas isso eu acho que ao longo do diálogo a gente vai debatendo e vai conversando mais, aprofundando mais. Sim, sim, muito obrigada, Yuri, né, por essa explanação tão importante, tão pertinente. E aí eu já convido José Ivonaldo, vice-presidente do Sintage, só lembrando, Yuri Paulino é assessor jurídico do Sintage, e a gente convida agora José Ivonaldo para sua breve explanação também. Obrigado, Márcia. Agradecer a belíssima exposição de Yuri Paulino, assessor jurídico do Sintage. E enquanto representante dos servidores nesse debate, eu e o colega Altamir, nós vamos dividir a nossa intervenção em dois aspectos. Um deles é a abordagem mais sistemática da Resolução 322 do CNJ, e um outro diz respeito a importantes informações do grupo de trabalho que foi formado em cumprimento ao artigo 6º dessa mesma resolução, formado por desembargadores, juízes e representantes dos servidores. No caso, a minha pessoa enquanto Sintage, Altamir Pimentel enquanto Astege e Benedito Fonseca enquanto Sindicato dos Oficiais de Justiça. Então, voltando à minha parte, eu gostaria de, em primeiro plano, destacar que estamos prestes a um retorno das atividades no Judiciário Paraibano Nacional, num dos momentos mais delicados da pandemia no Brasil e na Paraíba. Para termos uma ideia, na data desta gravação, 19 de junho, no caso do Brasil, nós já alcançamos o patamar de 48 mil mortes pela Covid-19. Há uma expectativa que até o dia 20, no máximo, nós tenhamos 50 mil mortes pela Covid. O número de contaminados, na data de hoje, repito, 19, é de 983 mil. Há uma expectativa que cheguemos, nos próximos 2 dias, a 1 milhão de contaminados no Brasil. Se trouxermos a realidade para a Paraíba, na mesma data, alcançamos a casa dos 28 mil contaminados no estado. E, infelizmente, a casa de 640 mortes pela Covid. Então, nota-se a gravidade da situação, porém, é inserido nesse contexto que nós tivemos, no início do mês de junho, como bem falou Yuri, né, a edição da Resolução 322 do CNJ. E aqui eu gostaria de enfatizar algo que Yuri já fez a primeira abordagem, das condições necessárias para que haja o retorno das atividades presenciais de servidores e de magistrados. Observando o que dispõe o artigo 5º dessa resolução, e aqui eu gostaria de fazer uma leitura muito rápida, esse dispositivo afirma que, para a retomada dos trabalhos presenciais durante a primeira etapa, serão observadas algumas medidas. Em destaque, primeiro, os tribunais deverão fornecer EPIs. Isso quer dizer o fornecimento de máscaras, de luvas, de outros equipamentos importantes à proteção dos servidores e dos magistrados e de outras pessoas que possam transitar pelas unidades judiciárias. Por outro lado, o acesso será restrito, né? Temos também a obrigatoriedade
entre os demais incisos, a obrigatoriedade da medição da temperatura de quem ingressa no fórum. O servidor, o magistrado, o promotor de justiça, o advogado, enfim. Há uma necessidade precípua e dito na própria resolução como fundamental da medição da temperatura dessas pessoas. De igual modo, né, nós temos uma necessidade também colocada, apresentada na resolução, de que haja um processo de limpeza dos locais de trabalho, principalmente a áreas públicas, né, áreas em aberto dentro das unidades judiciárias no Estado. Em outro aspecto, nós também temos, ditado pela própria resolução, a necessidade do estabelecimento do distanciamento social, né? Nós temos que ter nas unidades judiciárias indicações horizontais e verticais, né, que possibilitem nós termos o distanciamento de 1,5 metro, no máximo 2 metros, entre as pessoas, isso colocado nos pisos dos fóruns, bem como nas indicações verticais, como, por exemplo, nas paredes dos fóruns, essas indicações. Esses elementos são fundamentais para a preservação da saúde dos servidores, dos magistrados, enfim, de todos que, de alguma maneira, transitarão pelas unidades judiciárias. E aí eu gostaria de enfatizar um aspecto que é primordial, tanto para o sindicato quanto para a ASTEJ. Nós precisamos, ou melhor, precisaremos do apoio massivo dos servidores para fiscalizar o retorno das atividades no TJ Paraíba. É importante que os servidores indiquem para as suas respectivas entidades se está havendo um cumprimento do que determina a resolução. Para tanto, nós vamos manter contato com esses servidores logo após o retorno presencial, de tal forma que possamos saber se efetivamente o distanciamento social estará sendo aplicado, se os servidores receberam os seus EPIs, né? Se está havendo a medição da temperatura. Entraremos em contato com esses servidores por todos os meios possíveis para obter essas informações e, obviamente, no caso de descumprimento de qualquer uma das normas, nós levaremos ao conhecimento das autoridades competentes para serem sanadas. É inadmissível que a parte patronal, aqui caracterizada como Tribunal de Justiça da Paraíba, não forneça os EPIs a quem trabalha nos cartórios ou mesmo para os oficiais de justiça que estarão na rua. É inadmissível que a medição da temperatura não seja realizada. Agora, nós não podemos estar, ao mesmo tempo, em todas as unidades, em todas as comarcas do Estado para fazer esse processo de fiscalização. Haveremos, sim, de acompanhar, em conjunto com os servidores, para tanto, vamos disponibilizar formulários, principalmente pelos meios virtuais, para que possam os servidores nos subsidiar de todas as informações necessárias ao acompanhamento, à fiscalização da aplicação da Resolução 322 aqui na Paraíba. Medida similar estará também sendo adotada em vários estados importantes da federação. Essa ideia de fiscalizar o retorno da atividade a partir do que dispõe a resolução do CNJ será adotada em outros estados por seus respectivos sindicatos. E haverá também a concentração de informações no âmbito nacional através da nossa federação, da FENAJUDE, que entrará em contato com o CNJ na medida que possa, inclusive, receber informações, né, denúncias de que os estados, porventura, eventualmente, não possam cumprir ou não estejam cumprindo as normas estabelecidas na resolução. Então, eu gostaria de encerrar minha fala reafirmando para todos nós o compromisso das duas entidades em relação ao retorno seguro das atividades nas unidades presenciais. E, obviamente, considerando o avanço
da pandemia na Paraíba e no Brasil, estejam todos certos que medidas serão tomadas por um plano para assegurar esse retorno seguro e, por outro lado, né, um acompanhamento da evolução da pandemia no Brasil e na Paraíba, e, em se agravando, nós, evidentemente, não descartamos a possibilidade, e isso, inclusive, está na própria resolução, em um dos seus últimos artigos, que diz que a piora da situação em quaisquer das unidades da federação pode levar, inclusive, ao retorno da paralisação das atividades, né? E isso começa a ser discutido pelos estados. Ou seja, se no caso da Paraíba haver um avanço ainda maior da pandemia, não há dúvida que tomaremos as medidas necessárias para solicitar, para pleitear, para buscar, junto ao tribunal e ao CNJ, né, a paralisação dessas atividades. Contudo, há da nossa parte uma expectativa de que, queira Deus, a pandemia esteja, no mínimo, estabilizada, com a perspectiva de diminuição da quantidade de mortos e contaminados, e que possamos, ao longo do próximo mês, assegurar a indispensável prestação do serviço jurisdicional aos cidadãos paraibanos, mas sempre de alerta em relação aos números, ao comportamento da pandemia, ao cumprimento do que determina a resolução 322, para que nós possamos repassar a tranquilidade necessária a servidores que representamos, ao conjunto dos servidores do Judiciário na Paraíba, né? E, evidentemente, a toda a sociedade paraibana. Então, eu encerro aqui com essa fala, né, reafirmando a posição no caso dessas duas importantes entidades. Obrigado. Muito obrigada, Ivonaldo, por essa participação. José Ivonaldo, que é vice-presidente do Sintag. E aí, a gente agora convida Altamir Pimentel, que é da ASTEG, para dar agora também a sua contribuição nesse bate-papo. Certo. Depois das palavras, tanto do diretor jurídico, aliás, o assessor jurídico do Sintag, Yuri Paulino, como do vice-presidente Ivonaldo, eu vou tentar aqui, não vou ser repetitivo, já foi bem exposto o conteúdo da resolução 322, mas eu vou tentar aqui trazer o contexto do que tem sido, do que foi a primeira reunião que fizemos do grupo de trabalho e do que tem sido a nossa participação neste grupo. É importante, antes de mais nada, ressaltar que essa resolução 322 do CNJ, ela por si mesma, eu acredito que já traga um pouco de tranquilidade, porque eu vejo que, diante da pandemia, que é uma coisa muito nova para todos nós, a nossa geração não passou por nada igual ao que está ocorrendo hoje no país e no mundo, então ela foi muito prudente, foi muito detalhista, deixou muito claro que o judiciário está preocupado com a defesa, né, dos servidores e da própria sociedade. Há um balanço que eu acredito que seja importante se fazer em relação à importância do judiciário. Ele presta um serviço muito relevante para a sociedade, mas, ao mesmo tempo, a importância de se manter a saúde de quem exerce as atividades e também do jurisdicionado. Então, eu acho que isso ficou muito claro na resolução. Ela trouxe detalhadamente pontos importantes de previamente estabelecer, né, critérios para que se haja, posteriormente, o retorno e, mesmo assim, gradual das atividades. Bem, quando a resolução veio colocando, inserido nela, a participação de servidores nesse processo, nesse grupo de trabalho, imediatamente nós nos alertamos, inclusive fizemos até um expediente para
já havia um expediente feito por nós para que, se houvesse algum tipo de estudo nesse sentido, que a gente participasse, o sindicato, a associação, como também os sindicatos oficiais de justiça fez da mesma forma. E assim que saiu a resolução, nós insistimos nessa cobrança com pessoas do nosso Tribunal de Justiça, né? Pessoas do primeiro escalão. E aí conseguimos quando saiu o ato presidencial formando esse grupo, ficamos muito satisfeitos que haveria a nossa participação e nós teríamos oportunidade de defender os interesses dos servidores. Na primeira reunião, também eu acredito que tenha sido observado pelo Sintag também, a preocupação demonstrada pela administração em relação a esse retorno. Foi praticamente unânime na nossa conversa com os demais participantes, desembargadores e juízes, que o servidor e essa precaução com relação à saúde é o tom principal da conversa. Então, jamais, pelo que estamos vendo, jamais haverá esse retorno abrupto, haverá algum tipo de irresponsabilidade, pelo menos é o que está no papel. Cabe a nós fiscalizarmos se na prática será feito dessa forma. O que foi deixado claro, e como na própria resolução do CNJ ela traz, é que a preocupação maior com os réus presos, processos criminais com réus presos. Por quê? Porque existe tanto a situação de um réu estar preso injustamente, e isso é necessário que seja observado no processo, e sem o trabalho dentro do processual, ele fica, se o processo ficar parado, os prazos vão se ultrapassar, não se consegue esse objetivo principal de se verificar, né, se essa prisão é legal ou ilegal, e também de que o réu preso, estando preso, mesmo que ele seja, haja todos os indícios para aquela prisão, todos os pré-requisitos para aquela prisão sustentar, que ele acabe sendo solto, porque ele também não pode ficar indefinidamente preso. Então, no nosso caso do Tribunal de Justiça da Paraíba, a gente tem a questão dos processos ainda não terem sido digitalizados, não terem sido passados pelo PJE. Então, ficou definido que o primeiro trabalho nesse retorno, que precisa ser presencial, é essa digitalização dos processos criminais. E a discussão foi de como ser feita essa digitalização, já com os critérios estabelecidos na Resolução 322. Então, existe um projeto já que foi apresentado à minuta, um projeto da área de saúde, do Tribunal de Justiça daqui da Paraíba, com vários pré-requisitos para que haja, inclusive, essa volta para a digitalização. Esses servidores possam trabalhar internamente, mas, mesmo assim, com os EPIs, que consiste no álcool gel, na máscara, luvas, porque eles vão trabalhar com processos físicos, não é isso? E também com relação ao distanciamento necessário. Em paralelo a isso, está se fazendo também vai ser feito um trabalho de preparação dos cartórios, das áreas onde se trabalha normalmente presencialmente, para que os servidores tenham esse distanciamento também, trabalhem com equipamentos individuais, haja uma preocupação em respeito, em relação à limpeza do ambiente, a constância da limpeza do ambiente. Durante o dia, mais de uma vez deve ser limpa. Se o servidor sair para fazer alguma coisa, ele retorna, tem que fazer a limpeza, a higienização dele próprio e do ambiente de trabalho. Então, tudo isso aí está sendo discutido e está sendo colocado no papel. Já previamente, na primeira reunião, já vimos isso colocado no papel. Então, a gente percebe que não há, pelo menos o que demonstra a administração, é que não há uma pressa neste retorno. A coisa realmente vai ser trabalhada de forma gradual e com preocupação em relação à saúde do servidor. Então, as associações, os sindicatos, nós aqui, estaremos vigilantes
e estaremos aguardando. Óbvio que nós não podemos ser onipresentes, não podemos estar ao mesmo tempo em todo o estado da Paraíba, então a gente vai precisar que o servidor tenha conhecimento, é preciso que o servidor leia os requisitos da resolução do CNJ, leia o ato administrativo a ser lançado, a ser publicado pelo Tribunal de Justiça, para poder, ele, ao chegar no seu local de trabalho e passar as 6 horas de sua jornada, observando se estão sendo realmente cumpridos os pré-requisitos. Tudo que está no papel se está sendo cumprido na prática. E, caso haja descumprimento, que sejamos comunicados. Nós tentaremos, pelo menos aqui em João Pessoa, aqui onde estamos, o presidente em Campina Grande, mas nós tentaremos também fazer essa fiscalização. Mas é importante do servidor, eu acho que é imprescindível, esse conhecimento do que está previsto para poder ver se vai ser colocado em prática. Eu acredito também que uma das coisas importantes previstas na resolução e que o servidor deve ter conhecimento, e vamos ver como o tribunal vai se comportar em relação a isso, é a questão do acesso das pessoas estranhas, né? Não vai haver mais, pelo menos inicialmente, enquanto durar essa pandemia, não vai haver o acesso de terceiros ao tribunal, aos fóruns, se não justificarem na entrada que aquele atendimento presencial é imprescindível. É necessário que se apresente uma razão para aquele atendimento. Senão, a pessoa, o terceiro, não terá acesso à comarca e ao prédio, né, do fórum, a qualquer local que haja jurisdição, né, haja jurisdição do Tribunal de Justiça. Então, isso também é importante. A medição de toda aquela prevenção, só entra de máscara, a medição da temperatura, toda essa questão aí também vai ser vista e é preciso essa fiscalização, como vai ser colocado em prática. Então, assim, eu vejo que, pelo menos no papel, e o que a gente está discutindo no grupo de trabalho, foi deixado, o presidente do tribunal não participa diretamente, mas há 3 desembargadores, e foi deixado claro pelo desembargador Saulo, na nossa reunião, que o presidente está preocupado, sim, com esse retorno, que seja, uma das colocações que foi feita, que, obviamente, não poderia ser diferente, será respeitada a resolução 322. Então, um outro detalhe também que chama a atenção, e foi colocado na nossa reunião, é que todo esse retorno será também estudado como está o município onde fica o fórum, onde fica a comarca, né? Como está a situação específica desse município, que aqui na Paraíba foi escalonado, né, em cores de bandeira, né, partindo da bandeira verde até a vermelha, né, passando pela laranja, que nós vamos ter situações diferenciadas para cada fórum, para cada comarca, a depender do avanço ou do retrocesso do contágio e da pandemia, do vírus, né? Então, tudo isso aí vai ser analisado, quer dizer, a regra não é a mesma para todo o estado da Paraíba. A regra, ela vai ser variável, vai ser aplicada de acordo com a situação prática. Então, eu entendo que a preocupação é grande de todos os servidores, nós percebemos isso, e deve ser grande, obviamente, são as nossas vidas e as vidas de nossos parentes, nossos entes que estão em jogo, porque cada um de nós convive em casa com outras pessoas também, e essa preocupação, nesse momento, pode ser um pouco aliviada na medida em que o servidor está representado pelas entidades, certo? Nesse trabalho, nós estamos trabalhando com toda a responsabilidade e havendo qualquer tipo de descumprimento do que está previsto na Resolução 322 e nas normas que vão ser editadas pelo tribunal, certamente
serão tomadas as medidas judiciais cabíveis no caso. Então, são essas colocações, que, em complemento ao que os demais colegas falaram, certo? E, mais uma vez, agradeço aí pela participação e pela oportunidade. Muito obrigada, Altamir, por essa participação também. Por favor, Ivonaldo, enquanto vice-presidente do Sintag, eu gostaria que você mesmo fizesse os agradecimentos a todos que estão participando, né? E também agradecer a quem está nos acompanhando nesta nossa primeira live, nessa nossa primeira participação de debates, aqui estreando o canal do Sintag no YouTube. Obrigado. Como já foi dito anteriormente, nós estamos iniciando uma nova fase na comunicação do sindicato com os servidores. Uma fase importante na qual nós damos particular atenção à comunicação virtual. Para tanto, né, teremos a partir de agora um canal Sintag, né, na plataforma YouTube, e na medida do possível nós vamos disponibilizar aquelas informações que interessam os servidores. Começamos no momento com esse debate extremamente a apresentação das considerações das entidades e da assessoria jurídica em relação a esse tema importantíssimo, né, em torno da resolução 322 do CNJ, mas haveremos de dar continuidade com debates, exposições, enfim, toda a série de informações da melhor forma possível, né, com o objetivo de estreitar essa relação entre a entidade parceira, que é a ASTEG, e nossas respectivas bases pelo Estado da Paraíba. Me refiro, notadamente, aos servidores. E temos a certeza de que alcançaremos esse intento, né? Seremos, sem sombra de dúvida, em curto prazo, uma referência no Estado em relação a essa modalidade de comunicação. Então, só tenho a agradecer a todo o corpo técnico que nos permitiu fazer essa primeira discussão, bem como agradecer a presença de Altamir Pimentel, presidente da ASTEG, e de Yuri Paulino, da assessoria jurídica do Sintag. E, brevemente, haveremos de apresentar outros programas na mesma linha ou mesmo diferenciando-se um pouco, né, com o objetivo, como já dito anteriormente, de estreitar essa relação entre os servidores do Judiciário da Paraíba, notadamente aqueles associados e filiados da ASTEG e do sindicato, com a direção dessas entidades. Só tenho a agradecer a todos, né, que aguardemos uma melhora do quadro da pandemia na Paraíba, no Brasil e no mundo, para que possamos ter cada vez mais um retorno seguro das atividades, não apenas do judiciário, mas de todo o conjunto de segmentos que compõem aí os importantes setores da economia da Paraíba, do Brasil e no mundo, com a perspectiva de retorno, de retorno à tranquilidade, ou como dizem os especialistas, né, o estabelecimento do novo normal, que ainda estamos discutindo, né, os grandes teóricos do mundo estão discutindo para definir exatamente o que quer dizer esse retorno, esse retorno à normalidade, o novo normal. Mas, com certeza, isso será objeto de um outro momento aqui no canal Sintag pelo YouTube. Obrigado a todos. Agradeço, Ivonaldo. E Altamir e Yuri, se quiserem também deixar aqui agora um agradecimento para a gente encerrar essa nossa participação, fiquem à vontade. Eu é que agradeço a oportunidade de participar e me coloco à disposição, certo? Essa parceria da ASTEG com o Sintag já vem de algum tempo e o que eu puder sempre contribuir, estarei aí, porque o que foi importante para os servidores, a ASTEG estará sempre presente. Eu também agradeço a oportunidade de participar, dou parabéns pela essa iniciativa, que acho que vai ser muito importante no tráfego de informação para os servidores, que tanto necessitam disso, e principalmente nesse momento, que um dos melhores instrumentos para vencer
essa pandemia é a informação clara e direta, né? Então, eu me despeço, agradecendo a oportunidade de participar e deixando aqui os votos de sucesso com essa iniciativa. Com certeza a gente teria muito conteúdo ainda para falar, porém o tempo vai se esgotando e a gente já aproveita para agradecer a você que participou aqui desse vídeo de estreia do canal do Sintage no YouTube. Aproveita e pede para que você se inscreva, porque logo em breve nós teremos novos debates, novas exposições aqui neste espaço. Então, muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.